Saudações florestais, eu me chamo Arthur Brasil, sou engenheiro florestal e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que une sustentabilidade, produtividade e conservação ambiental, que são os sistemas agroflorestais ou simplesmente SAFs, como muitos conhecem. Você sabia que é possível cultivar alimentos, gerar renda e ao mesmo tempo recuperar áreas degradadas e proteger também a biodiversidade? Então vem comigo aqui nessa e vamos entender como essa prática pode ser uma solução para muitos desafios do nosso planeta e também do nosso Brasil, que hoje a gente tem como modelo de agricultura a monocultura. Já deixa seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações quando sair um vídeo novo no canal. Assim você fortalece ainda mais o nosso trabalho. Então, para a gente poder começar a entender o que são os sistemas agroflorestais, a gente tem que ir do básico. São modelos, tá? Usa a terra, integra o plantio de árvores, cultivos agrícolas e, em alguns casos, a criação também de animais, como porcos, galinhas, vacas e muitos outros. Diferente das monoculturas, né, que são aí os sistemas de cultivo de uma única cultura agrícola, como a soja, milho ou a cana, eles reproduzem a diversidade encontrada em ecossistemas naturais, promovendo interações benéficas entre os diferentes componentes. Imagine assim, uma floresta em que árvores frutíferas crescem ao lado de hortaliças, grãos e até plantas medicinais, ou até mesmo arbustos, e aí a gente tem ali um mosaico, né? Um verdadeiro mosaico de espécies, todas trabalhando juntas para criar um sistema equilibrado e produtivo. Então assim, como funciona o SAFs? Nos sistemas agroflorestais, as espécies são escolhidas e organizadas de formas estratégicas. As árvores, por exemplo, fornecem sombra, matéria orgânica e proteção contra a erosão do solo. Então assim, é como se fossem umas camadas, cada um vai fazendo o seu trabalho, beleza? Já os cultivos agrícolas aproveitam os nutrientes que essas árvores ajudam a reter no solo, enquanto plantas leguminosas fixam o nitrogênio, melhorando a fertilidade. É tudo uma questão aqui de equilíbrio entre uma cultura e outra, trabalhando ali no conjunto, numa formação de uma forma de simbiose, né? Uma vai cooperar com a outra ali, sem estragar a produtividade e o desenvolvimento. Então a lógica é simples. Cada planta ou animal, quando inserido nesse contexto de agrofloresta, tem um papel no sistema, contribuindo para a saúde do solo, o controle de pragas e a produtividade em geral. Em muitos casos, os SAFs simulam os processos naturais, reduzindo assim a necessidade de insumos químicos, como fertilizantes e pesticidas. Então aqui tem um benefício muito interessante, que a gente pode ver, que é a não utilização dos agrotóxicos. Temos muitos aqui no Brasil liberados. E aí, nos sistemas agroflorestais, é possível oferecer uma série de vantagens, tanto para o meio ambiente quanto para os produtores rurais. Então vamos explorar os principais benefícios aqui. Primeiro temos a recuperação de áreas degradadas. Ao combinar espécies nativas e até mesmo com exóticas, os SAFs ajudam a restaurar os solos degradados e aumentar a cobertura vegetal. Temos também uma maior biodiversidade. Esses sistemas atraem polinizadores, controladores naturais de pragas, né? E promovem também a conservação da fauna e da flora local. Resiliência climática, que é um outro ponto aqui bem interessante que nos ajuda, que pode ser aqui uma chave para o Brasil quando vamos dizer em questão de mudanças climáticas aí ou aquecimento global, onde os SAFs, né, sistemas agroflorestais, reduzem os efeitos de erosão, ajudam a manter a umidade do solo e armazenamento de carbono, contribuindo assim para combate às mudanças climáticas. Como é um sistema mais rico que envolve inúmeros cultivares, desde árvores, arbustos ou hortaliças, eles contribuem no desenvolvimento, no crescimento, a capturar o carbono e armazenar por mais tempo. Então, assim, é um sistema bem interessante para nos ajudar no controle do clima, nem que seja no microclima local. Isso faz uma grande diferença, porque normalmente quando a gente tem uma cultura anual, né, que é perene, ou aquela que a gente acaba que utiliza muito rapidamente, que ela está plantada, isso daí, ela é cortada, é queimada, por exemplo, no caso da cana ou da soja, ela é transformada em uma farinha, né, no farelo aí para gado, isso vai ser consumido e vai voltar em forma de carbono muito rápido. Mas dentro do sistema agroflorestal, o armazenamento de carbono ele é muito mais longo, ele é muito mais duradouro, porque ainda por cima temos árvores ou arbustos que ficam por anos no terreno. Por exemplo, dentro do sistema agroflorestal, você quer ter ali uma linha, vamos dizer mesmo assim, pode ser uma linha de eucalipto, para você aproveitar madeira, para produzir lenha, para você usar ali no seu fogão a lenha de repente, ou produzir algum tipo de móvel, né? Essas árvores vão ficar ali um tempo armazenando carbono no campo. Ou se você tem pés de frutíferos que podem durar aí 5, 10, 15 anos, dependendo do cultivar, da forma que você
trata. Então assim, são vegetais que ajudam a controlar o aquecimento, que ele armazena carbono e também ajuda a transformar o oxigênio. Também tem a questão da diversidade de renda, porque um ponto é fato, não adianta muitas vezes a gente implementar algo se não tem renda, se não tem custo. Infelizmente a gente vive num sistema que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa se manter vivo. A terra, por mais produtiva que ela seja, ela nunca vai te oferecer tudo que você precisa. Então é obviamente que você plantando uma agrofloresta, o seu excedente, ou até mesmo um pensamento de não, eu vou fazer uma agrofloresta apenas para vender, você tem que ter uma renda, você tem que ter o dinheiro para você consumir e comprar insumos. Com diferentes produtos sendo cultivados ao mesmo tempo dentro de uma área agroflorestal, produtores aí têm várias fontes de renda, como frutas, madeira, mel e grãos. Como a gente falou, que concilia um pouco com a fauna nativa ali, com a flora, os sistemas agroflorestais, eles costumam atrair polinizadores, como as abelhas. Abelhas às vezes até sem ferrões, que a gente tem muito no Brasil, tá certo? A gente ajuda a manter essas espécies de abelhas, também a gente ali, de repente, pode aproveitar delas também, né, de forma sustentável para consumir o mel, que é bem importante. Então também temos, dentro desses itens, a sustentabilidade econômica. A integração de espécies permite uma produção mais eficiente e menos dependente de insumos externos, reduzindo os custos. Então vamos lá, novamente, o sistema agroflorestal dá para você cultivar de muitas formas mais natural possível. No caso de pesticidas, né, que são agrotóxicos aí, que fazem mal, beleza? Muitas vezes não precisa nem de plantas modificadas geneticamente. A gente pode usar aí sementes de espécies nativas e exóticas que sejam crioulas, né, sem modificação em laboratório, que isso também é muito importante. Então no sistema agroflorestal, as próprias plantas, elas trabalham em conjunto para suprir muitas vezes uma necessidade de nutrientes. Porque, por exemplo, as árvores, como elas têm raízes mais longas, elas tiram nutrientes mais baixos jogando para o topo. E na hora que aquelas folhas ou galhos começam a quebrar, cair por um sistema natural e pelas podas que você deve fazer, você devolve isso para o solo para aquelas plantas que não estavam acessando certo tipo de nutriente. Lembrando, porque as raízes conseguiram puxar aquilo da camada mais baixa do solo. E aí, as plantas que não são de raízes tão longas, elas não acessam as partes mais baixas, que ali às vezes é limitado certos nutrientes necessários para elas, beleza? Agora, por exemplo, se você tem uma agrofloresta e de repente você tem ali criando uma pequena quantidade de vacas, né, para consumo próprio, às vezes até de leite ou mesmo para venda de 10, 15 cabeças, que isso não atrapalha ninguém, você vai usar o esterco do gado até mesmo para adubar essa área de agrofloresta, que serve muito aí uma recomposição de nitrogênio, né, amônia no solo e vários outros componentes que são importantes. É o que? Uma adubação natural, beleza? Dentro desse sistema você tem várias formas, vários jeitos de aproveitar tudo sem gastar o mínimo, assim. Você vai gastar normalmente dentro do sistema desse, quando você compra a muda, que caso você não tenha, comprar uma bananeira, um pé de mamão, de laranja, limão, muda de eucalipto, muda de café, hortaliças, sementes, né? Isso é o seu gasto mínimo. E água. Água que é essencial muitas vezes, né? Mas se você tiver uma área que chove bastante, isso é tranquilo. A não ser que você vai ter que fazer uma irrigação aí, caso o sistema ou o ambiente seja um pouco mais seco, mais árido, tá? Mas isso tudo se resolve, beleza? Vou citar aqui para vocês alguns exemplos no Brasil. Existem vários, né, de sistemas de SAPs. Hoje, cada vez mais está sendo implementado, principalmente pessoas que já não querem mais viver na cidade e falam, não, vou voltar para o campo e começam a produzir dessa forma, já tem uma estabilidade. E os sistemas agroflorestais também acontecem já em pequenas famílias, pequenos produtores que vêm evoluindo cada vez mais, também porque tá tendo mais incentivos, né, por parte do governo de você produzir dessa forma. Então é algo que está se tornando interessante. O campo hoje tem muitas chances de você crescer e um crescimento com agrofloresta você tá só ganhando, tá? Não tem a perder, porque saúde é a primeira coisa que você vai ter. Então tá, o Brasil é um dos líderes mundial na adoção de sistemas agroflorestais. Isso é bom cravar. A gente tem aqui o bioma perfeito para isso. Clima, temperatura, a chuva. Você tem várias estações assim que são bem definidas até, dependendo da região aí, mas sempre tem que é importante, né? Na hora de produzir, a gente precisa da água, dos recursos hídricos. Os sistemas agrícolas aí que a gente tem hoje exigem muito de chuva, seja na monocultura da soja, do cerrado, que tem muito na Amazônia, do milho. Então, na agrofloresta, uma coisa também importante, como a gente disse, ela retém umidade, então ela te ajuda, porque tem várias camadas de vegetação. Então, numa época mais seca ali, a estiagem começou. Então, o solo tem uma capacidade de retenção de líquido ali que vai ajudar por um tempo para essas plantas não sofrerem. Então, assim, em regiões da Amazônia, no Cerrado e Mata Atlântica são onde está mais implementado os sistemas agroflorestais. Tá? A gente também tem na Caatinga, tem no Pampa, mas nesses biomas está mais forte. E a gente tem exemplos, como eu falei, de pequenos produtores por aí espalhados por várias regiões, mas aí a gente tem um que é bem especial, que é o açaí e o cacau na Amazônia. São pequenos agricultores que combinam o cultivo de açaí e cacau e com árvores nativas, criando sistemas produtivos que também conservam a floresta.
floresta. Então é uma interação. Você não está derrubando mais floresta, tá? Muitas vezes você já consegue cultivar na sua área ali, de forma que você consiga extrair o que você precisa da floresta. Mesmo que você tenha que desmatar, vamos supor no caso da Amazônia, que você tem que preservar 80% de uma terra, 20% você pode transformar, mas esses 20% você não precisa nem derrubar completamente. Você faz a sua limpeza ali, deixa as árvores de interesses, né, frutíferas, madeiras, você faz uma parte para você residir, se for o caso, com o resto de produção. Então dá para usar bastante. Ah, mas por que na Amazônia a proteção é 80%, né, tem umas coisas assim, Cerrado é 30%, 20% na Mata Atlântica? Porque pela extensão. Normalmente as pessoas, e também, né, pela importância biológica, biodiversa, tudo, tem que ser preservado mais. Mas as terras na Amazônia costumam ser muito grandes para as pessoas que vivem lá. Para quem tem também, né, porque tem pessoas que infelizmente ainda não têm direito às suas terras. Então, 20% numa terra na Amazônia normalmente é bastante coisa, tá? São muitos hectares. E aí, um outro exemplo aqui que a gente tem é o café sombreado na Mata Atlântica. São conciliados aí com árvores frutíferas e nativas plantadas juntos com o café, melhorando a qualidade do produto e reduzindo a necessidade da irrigação. Importante, o famoso café de jacu, né? Normalmente ele vive num sistema desse. E aí a gente pode dar um exemplo de envolvimento de fauna dentro desse sistema de uma agrofloresta. Muitas vezes a gente tinha aí plantio de mogno, né? Que é uma árvore exótica, com o café, também exótico, mas popularmente aí já não é mais, porque a gente consome muito. E aí tem o jacu, que é uma ave nativa das nossas florestas, que aproveita dos grãos do café, né? Ingere aquilo, e aí na hora de defecar tem ali uma coleta, uma lavagem, uma purificação daquele café, e é transformado, moído e vendido a um custo bem elevado, com valor agregado. Então o café de jacu é um café de uma ave nativa brasileira. E também temos sistemas agroflorestais, num outro exemplo aqui, porque eu falei do Amazônia, da Mata Atlântica, e agora um do Cerrado, que são cultivos de mandioca, milho e árvores como baru, ajudam a recuperar áreas degradadas e fornecem alimentos e produtos de valor comercial. Um outro exemplo também que eu posso dar para vocês é da Caatinga, onde áreas do semiárido que estava assim em certo estado de deploração, porque foi desmatado, a chuva é pouca, estão sendo reimplementado estratégias de agroflorestas nessas regiões e está transformando o semiárido na Caatinga em algo muito produtivo que antes não era olhado muito assim. Pra quem mora na Caatinga sabe que lá é rico, né? Você tem espécies ali fundamentais, os povos lá que moram naquelas regiões dependem, mas muitas vezes é visto como algo que deplorável, que não serve para nada. E é muito errado isso. Hoje uma reideia, né, um repensamento de levar o cultivo agroflorestal para essas áreas, porque sabe-se que dá para aproveitar e muito, porque tem espécies lá que só ocorrem lá, que são deliciosas, são importantes. Temos inúmeras formas de cultivar na Caatinga também. E há também os desafios de implementação do SAP. Apesar de seus números e benefícios, como eu disse aqui, os sistemas agroflorestais enfrentam alguns desafios. Muitos produtores, assim, precisam de capacitação técnica para planejar e manejar os sistemas de forma eficiente. Além disso, o custo inicial de plantação, ele não é muito alto, mas ele existe, como eu citei aqui anteriormente, que você tem que comprar algumas coisas ali, tem que preparar a terra, que é muito importante. Os sistemas agroflorestais normalmente também são empregados em áreas degradadas. Então, em áreas degradadas, o processo é um pouquinho mais complicado e pode ter um custo maior. Mas como qualquer coisa que você for produzir, tem seus gastos, isso é real, mas tem o seu retorno também. Mas essa parte de que a gente precisa ter a capacitação técnica, muitas vezes a gente ignora o pequeno produtor ou o cara que mora ali numa roça há muito tempo, eles já sabem, têm ideias de como cultivar certas hortaliças, certas frutíferas, árvores, eles já fazem isso. Óbvio que não é um sistema agroflorestal completo, mas às vezes é um quintal florestal, uma horta florestal, que são alguns outros tipos de sistemas que a gente pode fazer aqui num próximo vídeo, e agregar esse conhecimento e trazer para eles. Óbvio, hoje já tem cartilhas que te ajudam muito mais como desenvolver um sistema agroflorestal. Você tem consultorias, até mesmo do governo. Você pode também procurar muito facilmente na internet ou num vídeo como esse sobre algumas coisas, algumas dicas do que produzir. Então você já tem hoje informações interessantes para entender o que é uma agrofloresta, como produzir, o que produzir, onde produzir, tem essas informações, beleza? Algum tempo atrás já era mais difícil, não dava para querer implementar algo se você não tem uma educação sobre isso, mas hoje ficou diferente. Um outro obstáculo é a falta de políticas públicas que incentivam a adoção de SAFs em larga escala. Como eu disse, existem incentivos, porém, em larga escala, infelizmente, são pouquíssimos lugares que tem. São poucas pessoas, ou empresas, ou grupos que estão fazendo cultivo em larga escala. E isso é um problema, porque já se sabe que a agrofloresta é algo que pode vir para implementar aí uma mudança radical e benéfica para o nosso clima, porque ela transforma realmente áreas de abandono, áreas degradadas, áreas que não estão sendo mais utilizadas em algo produtivo que ajuda a combater as mudanças climáticas.
práticas, porque você está trabalhando ali, mudando o microclima da região, você está trabalhando na captura de carbono e transformação de oxigênio, restabelecendo muitas vezes a fauna local e a flora também. E, infelizmente, como não ocorre isso tanto em larga escala, fica mais difícil de ajudar o meio ambiente, beleza? Muitas vezes, em larga escala, é optado pelas culturas convencionais, pela agricultura industrial, como a produção de soja, de milho, até mesmo a pecuária. Então, assim, mesmo essas iniciativas de organizações não governamentais, cooperativas, os pesquisadores têm promovido cada vez mais essa prática. Hoje está muito mais fácil você ter acesso a esses conhecimentos, a quem está produzindo, onde produzir. E também temos como SAFs, né, podem transformar o futuro. E o sistema agrofutural representa um modelo agrícola inovador e vai equilibrar a produção de alimentos com a conservação ambiental. Eles têm o potencial de transformar a maneira de como usamos a terra, como vamos usar ela, como podemos recuperar e também um ponto muito importante que é reduzir o desmatamento. Quando a gente implementa a agrofloresta, praticamente vai parar de cortar árvores. A gente vai começar a reflorestar com a agricultura. Por isso se chama agrofloresta, uma junção de um cultivo que você pode usufruir de inúmeras formas e sempre mais verde e mais ecológico. E aí você também vai aumentar a resiliência dos agricultores naqueles locais, promover uma economia rural mais sustentável. Porque o que a gente vê hoje, muitos agricultores pequenos que se acham grandes, sofrendo para conseguir incentivos ou maquinários ou o que for, para produzir uma pequena porção de soja ou de milho na sua terra, e aí o custo não vai valer a pena, porque ele não tem outra renda, até aquilo produzir, às vezes pode dar errado naquele ano, ou ele não soube ali, né, procurar incentivos e tudo mais, e aí o cara vai quebrar e vai ficar muito longe para ele. E aí o que acontece muitas vezes é o abandono na terra, ou simplesmente arrendar, né, para uma outra pessoa que tem ali já uma solução, normalmente num local onde já produz várias coisas. Então, assim, com o sistema agroflorestal, você começa a resgatar pessoas que não veem o futuro na terra que eu digo ali na propriedade que ele tem, na propriedade rural. E a agrofloresta se transforma dessa forma. Obviamente que políticas de integração, de financiamento, de incentivos são importantes. Criar um mercado de coleta nos municípios, estados, que integram essas pessoas, que formem uma base e que realmente agregue valor para as pessoas que vão produzir, beleza? Que é muito importante. Não adianta também, né, querer produzir em larga escala ou vários produtores, só que você não tem um direcionamento para isso. Existe sim já políticas hoje que querem utilizar esses produtos de orgânicos, produção agrícola urbana, já implementar em coisas do governo, como escolas, prefeituras, dar um incentivo que esses sejam utilizados nessas áreas. E aí sim, a pessoa que já está no mercado há muito tempo, produzindo de outra forma, né, às vezes em larga escala de uma única cultura, vender para os mercados como é feito para todo o Brasil há muito tempo. Então, com o avanço das tecnologias, né, e maior consideração sobre a importância da agricultura sustentável, os SAFs estão se tornando uma peça-chave para o futuro da segurança alimentar e da saúde do planeta. Os sistemas agroflorestais são mais do que uma técnica agrícola. Eles representam uma mudança de paradigma, mostrando que é possível produzir alimentos e cuidar da natureza ao mesmo tempo, beleza? Que é o ponto, essa é a chave. Produzir conservação da natureza. E você une tudo dentro da agrofloresta. E aí você vai adotar, né, obviamente, as práticas como essas que eu falei aqui e incentivando um futuro mais verde, mais produtivo e mais sustentável, bem mais rico em saúde, com a redução de agrotóxicos que estão nas nossas plantas, nas nossas chuvas, na água que a gente bebe, no solo. Isso aí tá nos envenenando aos poucos. Então é isso, galera. Se você gostou de aprender aqui, entender um pouco mais o que é os sistemas agroflorestais, deixa seu like, tá? Não esquece de se inscrever no canal também. Compartilhe esse vídeo com quem também se preocupa com o futuro do planeta. E agora eu quero saber, você já conhecia essa prática ou tem alguma experiência aí com SAFs, talvez? Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou do vídeo, o que você queria dizer sobre isso. E obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!